O enorme consumo de energia dos data centers de inteligência artificial. Live que estamos iniciando no dia 29/8, às 15 horas. À medida que esses centros proliferam, sua demanda por energia está sobrecarregando cada vez mais as redes elétricas globais, levantando preocupações sobre sustentabilidade e eficiência energética. Para quem quiser ser assinante, conhecimento e poder.eadplataforma.app/register. E vamos às informações. Bom, quando se fala em questão energética, o que a gente ouve mais? Mudanças climáticas. O que mais a gente ouve? Nossos sistemas de energia são deficitários. Falta manutenção, falta um monte de coisa. E é interessante esse tema porque ele mostra a distância que o grande público tem da informação. Como nós vivemos num mundo de baixa cognição e baixa informação, que grande parte das coisas são manipuladas, a população sequer sonha onde está realmente o grande problema. Um dos grandes problemas. E um desses grandes problemas são os data centers de inteligência artificial. Aí, antes de iniciar, eu quero colocar uma informação adicional para a reflexão da audiência. Vamos pensar a seguinte situação, tá? Imaginem que computadores quânticos, para que eles tenham um desempenho à altura, e como eles processam muita informação, eles aquecem. E aí o que acontece? Para eles terem bom funcionamento, eles têm que estar a uma temperatura de 0 grau ou abaixo. Os data centers processam muita informação e eles precisam ter um ambiente muito frio para processar. Isso demanda muita energia para ser gerado essas temperaturas, certo? Então, primeira coisa de reflexão, a gente já percebe que a computação quântica comercial para chegar na sua casa vai levar quanto tempo? Nós dissemos em torno de 50 anos. Pode levar mais, não é? Por quê? Porque você consegue imaginar que computadores quânticos comerciais têm que operar processando muita informação e a uma temperatura elevada, porque mesmo um computador que esteja na sua casa, ele vai estar funcionando em operação de qubits, ou de superposição. E para que isso aconteça, ele precisa estar atuando numa temperatura, porque esse computador ele vai gerar uma temperatura maior. Então, a equação disso é baixar a temperatura dos computadores pessoais para que eles chegassem à condição quântica. Então, nada é tão simples quanto parece. Então, essa reflexão só é possível quando você tem conhecimento. E aí você começa a entender a dialética do sistema e as narrativas. Então, aqui, nós vamos verificar que isto é um dos grandes problemas para as redes elétricas mundiais e já está causando estragos. Não é que vai causar estragos, já está causando estragos no mundo e sobrecarregando os sistemas de energia. Então, aqui nós vamos ler para vocês essas informações e vamos refletindo e complementando as informações para que vocês tenham um entendimento do que isso significa e quão importantes são essas informações. Os data centers de AI estão expandindo os limites da capacidade energética global. O crescimento exponencial da inteligência artificial e a sua integração em vários setores revolucionou a maneira como as empresas operam e inovam. O enorme consumo de energia dos data centers de inteligência artificial, à medida que esses centros proliferam, sua demanda por energia está sobrecarregando cada vez mais as redes elétricas globais, levantando preocupações sobre sustentabilidade e eficiência energética. Então, um dos pontos que eu posso já adiantar da informação baseada do que nós já falamos no começo é a seguinte: pensem assim, muitos lugares vão ter problemas de instabilidade elétrica, não é por conta da mudança climática, mas também. Não é por conta apenas da ineficiência dos sistemas energéticos, mas também. É a somatória de tudo isso, mais esses data centers sugando essas energias todas para esses lugares, para poder fazer os seus computadores quânticos funcionarem e a inteligência artificial ter a capacidade de processamento que ela deve ter. A NVIDIA, ela está lançando sistemas de chip de processamento que exigem, só para vocês terem uma ideia, 10 a 15 vezes mais energia do que um computador normal exigiria. E essas coisas todas estão acontecendo num mundo onde eles dizem que a energia tem que ser sustentável, ou seja, eólica e
solar. Olha, as ramificações dessa coisa é tão grande que eu poderia fazer uma live aqui de 5 horas. Mas eu vou tentar resumir ao máximo, colocando um monte de informações dentro do mesmo contexto, para vocês compreenderem toda essa questão que envolve esse assunto. Deixa eu só tirar aqui esse eco. Pronto. Deixa eu acabar aqui, peraí, é no celular, tá, pessoal? Tá vindo isso. Pronto. Então, o que que acontece? Pensem assim, quem precisa de processamento para monitoramento, controle, quem precisa de processamento para suas corporações, quem precisa de processamento? As corporações. As corporações pertencem a sistemas financeiros. Os sistemas financeiros são controlados pelos militares, e os militares controlam todo o processo. E os militares, quando você desce ao contrário, os militares precisam de dinheiro para investir em grandes sistemas de data center para obter um processo de expansão corporativa para poder ampliar os sistemas de controle e monitoramento. Percebem? Tá. Entendendo isso, você tem a seguinte situação: você tem hoje a agricultura mundial sendo meio que desmantelada por conta da indústria dos insetos, por conta da indústria da carne tecnológica, por conta de uma série de indústrias, mas olhem que coisa interessante. Para ter mais terras produtivas orgânicas voltadas às elites e para ter mais terras sendo ocupadas por painéis solares que vão ajudar nessa alternativa de energia para esses centros de data center. Porém, o próprio sistema, e vocês vão ver que eles falam isso aqui, eles sabem que a energia solar e eólica, ela é intermitente, ela não dá segurança. Então, o que que eles estão investindo? Em energia nuclear. Isso significa mais usinas nucleares, mas também significa mais mini reatores nucleares, que por trás vai ter Bill Gates e outros elementos. Então, olha como as coisas todas se conectam. Só que aí você tem que ter a noção da pegadinha dessa história. A pegadinha dessa história é mais ou menos o seguinte: em certas regiões do mundo, quando a energia faltar, é a mudança climática. Então, olha só, vamos fazer uma análise entendendo como o sistema funciona, e a gente já estuda isso há 10 anos, né? Então a gente sabe como o sistema funciona. Imagine que numa determinada região você tem vários data centers que estão sugando a energia. Aí o que que aconteceria com a população local? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu vou citar isso aqui durante a live, mas o Texas, por exemplo, pode ter sérios problemas com energia no estado. Então, o que que você faz? Você gera uma situação de mudança climática que pode ser causada ou não. E aí, vamos colocar, por exemplo, uma região quente que ela é causada. Você abre as comportas de uma hidrelétrica, joga água fora, manda lá a reportagem cobrir dizendo que é mudanças climáticas e logo em seguida você tem um processo de falta de energia tremenda. Mas aí, só por coincidência, de repente, naquela região, os data centers que começaram pequenininhos, cabendo na sua sala, hoje data centers estão ocupando regiões, assim, terras e mais terras e mais terras. Quando você começa a juntar e você começa a pôr o cérebro para funcionar, você começa a somar um mais um. Some terra porque tem que ter uma grande quantidade de painéis solares, mas some terra porque tem que ter uma grande quantidade de terra para colocar data centers. E aí você tem todo um processo de construção dialético em torno de mudança climática, em torno de outros fatores que eles criam, e aí você desvia o foco do data center, porque o data center, se você começar a focar no data center, você vai ver que ele é um dos processos que criam toda a defasagem elétrica, ou que geram até mesmo blackouts, ou até mesmo geram outras situações que vão afetar a vida da população em torno. Mas como funciona a estrutura mundial de poder, a gente sabe. O foco é nas operações dela. Não importa o que o pessoal está falando, chorando, resmungando. As pessoas que se danem. Então, vocês percebam para onde a coisa caminha. A coisa toda ela é ramificada em torno de um processo que afeta a população em todos os sentidos. Então, a mesma inteligência artificial que está trabalhando para oferecer possibilidades infinitas para desenvolvimento é a mesma que está derrubando a cognição e ajudando a derrubar essa cognição dentro da rede, por exemplo. Não é? Então, você tem sempre a faca dos dois legumes, né, que a gente brinca. De qualquer maneira, seja de um lado ou do outro, a população sai perdendo. Então, por quê? Porque o fato é todo concentrado em cima do topo, né, no desenvolvimento das corporações, porque elas são importantes dentro do contexto de ataque geral. Elas são o processo de desenvolvimento do controle. Então, isso tem que operar. Isso está operando com alta tecnologia. E nós estamos com baixa tecnologia.
Então a gente começa a entender uma série de fatores, e isso vai impactar de uma forma gigante a população em termos de intermitência em energia. Intermitência em energia significa intermitência em internet. E aí a gente começa a conectar os pontos. Então, por isso que vocês ouvem falar do tal da dialética da teoria da conspiração do cyberpolygon, por isso que você ouve falar de ataques pulso eletromagnético, por isso que vocês ouvem falar da massa coronária, né? Não lembro agora, né, exatamente, coronal, não sei, do Sol, do Sol emitindo grandes rajadas de radiação, pulverizando um monte de coisa. Gente, isso tudo parte de uma construção, de uma dialética que é colocada na mente das pessoas, porque existe por trás disso uma indústria em desenvolvimento numa velocidade gigantesca no mundo todo, comendo a energia do mundo. Entendem? Isso aqui tudo é só um prefácio, é uma abertura, é apenas uma análise prévia do que a gente vai ver aqui. A inteligência artificial e data centers, o coração da tecnologia moderna. Os data centers de AI são a espinha dorsal da tecnologia moderna, entendem isso? Então, conectou, né? Deu para perceber, né? Abrigando os poderosos recursos computacionais necessários para processar grandes quantidades de dados e executar tarefas complexas de inteligência artificial. Esses centros operam 24 horas por dia, consumindo grandes quantidades de energia elétrica para manter servidores, sistemas de resfriamento e estruturas críticas. Estatísticas recentes revelam que data centers de inteligência artificial podem ser responsáveis por até 10% do uso total da eletricidade do mundo até 2025. Porém, a gente tem que compreender que não é todo lugar do mundo que tem energia. Então, do que exatamente a gente está falando? A gente está falando dos grandes centros. Se você for analisar a produção de energia, está nos grandes centros. Então, isso significa dizer que muitos lugares do mundo vão ter sérios problemas com energia. Mas aí, aquele blackout, é muito interessante que o problema é criado, mas a desculpa já está pronta. E é uma seleção você tem um seletor de escolha de qual desculpa você vai dar. Então, eles nunca fazem nada sem ter um planejamento. Então, na hora que o data center derrubar a energia, o blackout veio por causa da mudança climática, o blackout veio por uma ação hacker, entenderam? O blackout veio assim como quando um avião cai, a asa congelou. Vocês entenderam? Então, sempre a desculpa está pronta. E aí aqui a gente pegou esse gráfico para vocês terem uma ideia, em termos de número, olha, que loucura que é isso. Aqui nós temos os data centers que usam mais eletricidade em alguns países, né? Então, todos os data centers do mundo, eles consomem hoje, pela conta deles, 350 terawatts, coisa monstruosa, gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, um único terawatts, né, é equivalente à produção de cerca de 1.000 usinas nucleares. Então, se aquilo lá é 350, se nós estamos dizendo aqui que um único terawatts, nesse caso, equivale a 1.000 usinas nucleares, nós temos 350 terawatts, o que significa que seriam, se eu tiver errado, 350.000 usinas nucleares. Não existe isso no planeta. Não tem isso no planeta. Mas nem perto disso. Entendem? Então, a situação, ela é muito complexa, sabe? Até 2034, o consumo global de energia por data centers deve ultrapassar 1.580 terawatts, quase o mesmo que é usado por toda a Índia, por todo um país. E nós estamos falando de um país de 1,4 bilhões de pessoas. Nós não estamos falando do Brasil de 200 milhões, nem estamos falando dos Estados Unidos com mais de 500 milhões. Nós estamos falando de um país com 1,4 bilhão de pessoas. Consumiria mais que um país como esse. Então, se você colocar, e se levar em conta que dá mais de em torno de um oitavo do planeta, a população do planeta, você vai ver que isso aqui é uma coisa absurda, o consumo de data centers, né? O crescimento do data center, como está sendo previsto, também pode atingir os limites de quanta energia pode ser transportada por linhas de transmissão, disse o CEO aqui da Allen Institute. Não acho que podemos mover tanta eletricidade ao redor do globo. Esqueça sobre gerá-la, entendeu? E ele está sendo realista, e é isso mesmo. Porque se a gente entender que seria necessário para 1 terawatt, você ter 1.000 usinas nucleares, são 350, mas não tem nada nesse planeta que consiga desenvolver um processo que já está em andamento agora. Então vocês imaginem o que vem aí.